regiões, e hoje a gente vai tratar sobre o módulo de transporte. Né? O objeto dessa reunião de hoje é para tratar desse módulo. Quem está presente são os gestores do módulo, é isso, Rolando? Me apresenta eles, por favor. Estão presentes o Elton, que é do setor de transporte, do Fábio, ele é gestor do módulo, e o Augusto, que faz parte do Departamento de Administração Geral, superior ao setor de transporte, participando. Os demais são técnicos aqui do... Eu tô ouvindo você, Dilana, bem baixinho, assim, tá cortando a ligação, mas essa conexão mesmo, se vocês tiverem alguma dúvida, é só me interromper no momento da apresentação e caso eu não consiga ouvir, digitar no chat, tá certo? Ok, Então podemos começar? sim, podemos. Bom dia, gente. Meu nome é Milene, como eu disse, a gente vai tratar sobre o módulo de transporte. E vocês já devem estar acostumados com os sistemas, né? O CIPAP, que a gente já utiliza na Unifap, que trata da parte de administração, controla a parte de finanças, patrimônio, contratos e integra toda a área administrativa da instituição. Alguns módulos já estão implantados e é no escopo do sistema CIPAC que o módulo de transporte está inserido. Esse modo de transporte ele tem por principal objetivo tratar a gestão e o uso da frota de veículos da instituição. Então, ele atende a parte de cadastro de veículos, informando suas características, até a manutenção e também trata da questão dos deslocamentos. Há também algumas outras configurações possíveis dentro do módulo de transportes que vai possibilitar que os gestores, no caso vocês, possam identificar possíveis inconsistências no uso desses veículos. Exemplo, algum veículo que tem uma informação de abastecimento que não condiz com a realidade, entre outras questões, também são possíveis de serem identificadas dentro desse módulo. Eu vou mostrar para vocês ao longo dessa apresentação algumas dessas principais funcionalidades e fiquem à vontade para me interromper, ok? Por se tratar de um módulo, um acesso dentro do sistema CIPAC, é necessário que se atribuam algumas permissões aos usuários que vão utilizar esse módulo, certo? E dentre essas permissões, o sistema tratou de separá-los em alguns perfis. E assim foi entendido no uso desses sistemas. Exemplo, o gestor transporte global, como a gente está vendo aqui nesse primeiro slide, ele habilita o usuário a realizar todas as operações do módulo de transporte. Mas há outras permissões também que vão auxiliar o gestor de transporte caso necessário. Exemplo, se a instituição quiser separar as atividades dentro do módulo, ele é possível através desses outros perfis que eu estou mostrando aqui para vocês. Tem o gestor transporte unidades, que vai habilitar o usuário a realizar as operações do módulo de transporte mais relacionado àquela unidade e as unidades vinculadas que foi designado. Tem o gestor transporte veículo que vai permitir somente que se gerencie os casos de uso existentes na parte de frota, ou seja, o cadastro de veículos e suas características de uma determinada unidade. Tem a parte de gestor de transporte de abastecimento, que vai realizar apenas os cadastros de combustíveis e entradas de fornecimento deles. A parte de licenciamento também, você pode gerenciar isso com um perfil específico. Através desse perfil, o usuário vai poder gerenciar as operações relacionadas à taxa de documentos, cadastro de multas, notificações, entre outras situações que envolvam a parte de multas. Tem também a questão da reserva de deslocamento, que vai tratar somente sobre as operações relacionadas à reserva de veículo e deslocamento, e também outras questões, requisitor reserva veículo, que é aquele usuário que de fato vai realizar aquela requisição para a retirada de um veículo. A questão também relacionada somente a gestores que tratam de entradas e saídas. Então vejam que os perfis que eu estou mostrando aqui para vocês podem ser dados a um determinado usuário para que ele opere somente algumas situações do módulo. Mas se na instituição, na Unifap, todos que trabalham no gestor, na parte de transporte, gerem todas
as frotas, todos os veículos da instituição, então apenas a permissão de gestor de transporte global seria necessária para vocês. Essa e mais alguma outra, como abastecimento também, para que isso seja completo. As outras permissões que eu mostrei aqui é apenas se for de interesse da instituição dividir as operações que são relacionadas dentro do módulo. Tranquilo? O acesso ao sistema, como eu disse, é através do sistema CIPAC. Então, se o usuário já possui o acesso a ele, resta apenas que para acessar o módulo, que é esse aqui que eu estou mostrando para vocês, de transporte, ele tem as permissões necessárias. E as permissões são aquelas que eu mostrei para vocês agora há pouco. Uma vez acessado o CIPAC, ele tem acesso a esse módulo, e o módulo, ele possui essas características aqui. Vou só passar aqui para vocês vocês tenham noção como é que funciona o módulo. Vocês conseguem ver minha tela? Tá dando para ver, Vilana? Tá sim. Então, eu só entrei aqui no sistema para que vocês identifiquem como é que é o módulo de transporte por dentro, né? Eu mostrei para vocês o módulo, esse aqui que tem lá no slide, destacado em vermelho. E no momento que você acessa ele, você tem essa visão aqui. Veja que o sistema ele é dividido por abas. Essas abas são relacionadas a abastecimento, a algumas críticas que podem ser configuradas para análise de ocorrências relacionadas aos veículos. Temos também a aba de deslocamento, que vai tratar sobre as autorizações e requisições de veículos, os registros de saída e retorno, o cadastro da frota em si, certo? Todas as questões relacionadas a isso precisam ser relacionadas aqui. Temos também uma aba relacionada a gastos e manutenção. Você pode cadastrar itens de manutenção, cadastrar manutenções do veículo, serviços que precisam ser inseridos para manutenção de determinado veículo. Essa aba aqui é quem vai gerenciar isso. O licenciamento, como eu falei, falando sobre os documentos, as taxas, seguros, isso também é cadastrado através dessa aba de licenciamento. A parte de multas, que vai permitir que vocês realizem os cadastros de notificações e infrações cometidas pelos motoristas durante os trajetos, né, que foram cadastrados. E também a parte de relatórios, que é que realmente vai servir de gestão para que vocês consigam fazer as operações dos módulos e também dimensionar a frota que possuem através dos relatórios já existentes. Então, a gente vai passear aqui por algumas dessas funcionalidades na apresentação, tratando das principais funcionalidades que existem dentro desses módulos, ok? O fluxo do módulo de veículo, do módulo de transporte, ele pode ser dividido através desse macrofluxo que vocês estão vendo, que parte principalmente do cadastro desses veículos. Então, são operações manuais de cadastro, onde é necessário ter uma configuração já previamente cadastrada das informações relacionadas ao veículo, e uma vez que esses veículos são cadastrados, aí sim a gente pode gerenciar a parte de abastecimento, porque sem combustível não há como você realizar os deslocamentos desses módulos, desses veículos. Então, depois do cadastro, é possível que você gerencie a parte de abastecimentos para que se possa realizar os deslocamentos e, assim, dimensionar os gastos e manutenções e possíveis multas que possam decorrer desses deslocamentos. E, com isso, o fluxo pode ser fechado, esse macrofluxo, através da elaboração de relatórios, que, como eu disse, vão auxiliar vocês na gestão dessa frota. Pelo que vocês viram no slide anterior, né, tudo parte dos cadastros iniciais dos veículos. Então, é necessário que sejam registrados no sistema quais são os veículos da instituição. E como é que esses cadastros são realizados? Primeiro, é realizado o cadastro de informações básicas, cor, tipo de veículo, vou mostrar aqui alguns detalhes para vocês, mas são um conjunto de informações que vão possibilitar que você cadastre o veículo em si. Então, uma vez que eu tenho esses cadastros básicos, eu posso realizar o cadastro do veículo. Um outro fluxo também que eu vou apresentar para vocês é a parte de abastecimento, né? Onde você vai realizar o cadastro da entrada de combustível, o abastecimento. É possível também, pelo sistema, importar dados de abastecimento e realizar sua consolidação manual. Essa importação de dados, eu vou mostrar para vocês também, que obedecem um arquivo específico e um layout que é lido pelo sistema.
Então, se a empresa que fornece serviços de combustíveis para vocês fornecerem algum tipo de documento, algum tipo de arquivo que possa ser lido pelo sistema, esses dados podem ser importados através de uma funcionalidade existente na aba de abastecimento. Da mesma forma, os fluxos de deslocamento também envolvem operações distintas. Ele se inicia pelo cadastro da requisição, através do portal administrativo, onde é necessária a autorização do gestor, que são vocês, e então, uma vez autorizados, os veículos podem realizar a saída ou, se for o caso, o abastecimento prévio. E aí, uma vez que isso é registrado, o veículo sai e vocês têm esses dados registrados no sistema. A manutenção dele envolve também alguns cadastros prévios no sistema, como a reserva, que deve existir, e uma vez que esses cadastros de reservas já estão configurados, é autorizado pelo gestor também essas manutenções, e isso também já fica registrado em relatórios. Licenciamentos também, como vocês podem ver, são cadastros. Os cadastros do tipo de taxas, os cadastros de taxas do veículo, e também um cadastro à parte relacionado à documentação desse veículo. Multas também envolvem situações referentes a cadastros específicos. Vejam que tudo que eu estou mostrando para vocês são fluxos apenas, certo? A gente vai detalhar cada um deles no momento que a gente começar a apresentar cada um deles individualmente. Então, se eu tenho a associação de multas aqui através de um cadastro, porque na multa você primeiro envia uma notificação, né? O órgão de trânsito envia uma notificação, e através dessa notificação você também pode, dentro do módulo, realizar já algumas providências, como comunicar o condutor do veículo no momento dessa multa, e assim perpetrar recurso caso necessário. A parte de críticas, ela também envolve algumas críticas já pré-configuradas dentro do sistema, que vão ajudar o gestor a identificar possíveis anomalias no uso dessa frota. Então, exemplo de crítica que pode ser registrado é o consumo ou então o abastecimento excessivo de um determinado veículo. Através desses dados, você consegue já gerenciar essas anomalias, identificar a causa e corrigi-las. Uma vez cadastradas essas críticas, né, que vão possibilitar que vocês, como gestores, tenham a gerência mais completa do módulo, vocês podem realizar já o processamento do sistema, que vai informar já uma listagem de todas as críticas encontradas. E assim, depois da análise das ocorrências, realizar as providências necessárias. Então, mostrei aqui rapidamente para vocês os principais fluxos, mas a gente vai retornar a eles sempre que necessário, para que vocês tenham também, saiam daqui da apresentação com uma visão realmente mais acessível desse módulo. Tranquilo? Outra coisa, gente, eu falo um pouco muito rápido, como vocês podem perceber. Se eu estiver muito rápido, por favor, me interrompam, certo? Eu tento ir um pouco mais devagar, é que naturalmente eu já falo um pouco rápido. Mas tá tranquilo para entendimento até aqui? E agora eu tô... Tá ok. Então, vamos iniciar, né? Já verificando as funcionalidades existentes no sistema para o uso das frotas. Deixa eu só voltar aqui para que a gente possa definir. Na aba de frotas, aquela que eu mostrei aqui para vocês no início, vocês vão enxergar várias funcionalidades referentes ao uso e o cadastro dessas frotas. Mas o que é importante que se saiba inicialmente é quais são as informações básicas que se precisam cadastrar. Exemplo, para que um veículo seja cadastrado no sistema, é necessário que algumas informações, como eu disse, sejam previamente cadastradas. Que informações são essas? Propriedade, marca, modelo, tipo de uso, status, cor, se a instituição possui garagem, também é necessário informar nesse cadastro prévio, para que no uso do cadastro do veículo em si, você já tenha esses dados previamente populados que vão ser solicitados no cadastro desse veículo. Então, mostrando aqui para vocês a parte do sistema, quando eu falo de cadastro, eu estou me referindo a essa aba aqui, certo? A essa parte de cadastros. Não é necessário que vocês preencham todas as informações de uma vez para o uso da frota, mas aquelas principais que vão ser solicitadas, sim. Então, uma vez cadastrado isso, você não vai precisar mais ficar retornando a esses cadastros e realizando. Você pode já, com o uso aqui dos cadastros existentes, realizar o cadastro da sua frota sem problemas. Você vai realmente utilizar isso aqui caso não encontre
na, na, na operação de cadastrar veículo aquela informação necessária para caracterizar aquele veículo, certo? Então, uma vez que eu tenho definido esses dados, que são cadastros bem simples, vocês podem realizar o cadastro do veículo. Então, ó, como vocês podem ver, ele é composto de algumas telas e a primeira delas vai pedir a propriedade, que é um pré-cadastro dentro do sistema, vai pedir a marca, que também é um pré-cadastro dentro do sistema, modelo. Então, tudo isso daqui é já previamente cadastrado para que você já tenha as informações no momento do cadastro. Uma vez informada esses dados que o sistema solicita, você também vai poder definir qual é o tipo de uso disponível. Isso vai poder popular relatórios que podem ser úteis para vocês também de mencionar como sua frota está sendo disponibilizada. E aí, uma vez que você seleciona os dados, ou um ou mais deles, para que o cadastro do veículo que você está realizando possa ser utilizado, você passa a tela seguinte, onde você vai ter as propriedades de informar alguma foto para identificação mais imediata desse veículo e também os detalhes, status, placa, categoria, se ele já tiver um número de tombamento associado, né, porque uma frota da instituição ela passa para o processo de compra e tombamento, e então uma vez que você tem esses dados aqui, ele também já recupera lá do módulo de patrimônio, caso habilitado, as informações referentes a esse veículo. Há essa integração também disponível dentro do módulo. E aí, uma vez que você realiza também essas informações, o cadastro é efetuado. Alguma dúvida em relação ao uso do cadastro de veículos? Não? Por enquanto, não. Tranquilo, então. Só queria reforçar, então, que esse é o primeiro ponto do uso dos sistemas. Se você fosse hoje começar a usar o modo de transporte e não tenha sido inseridas informações de veículos, a gente não tem como andar no módulo. Então, a primeira parte, a primeira questão é realmente o cadastro desses veículos, o levantamento dessa frota para cadastro e então a gente consegue já utilizar as outras funcionalidades do módulo. Tranquilo? Claro que como envolve um cadastro, o sistema sempre vai trazer a informação de alteração. Então, se você cadastrou um veículo, precisa alterar alguma informação cadastrada erroneamente ou alterada depois, você pode também acessar funcionalidades no sistema que vão permitir que você faça esse tipo de operação. A busca é feita através desses campos que eu estou mostrando para vocês, que vocês podem utilizar em combinado para achar os resultados necessários e aí alterar. Uma vez que você altera os dados, ok, já ficam disponíveis no sistema as alterações. Uma situação importante nessa alteração, nessa funcionalidade de alteração, é que você pode clonar veículos. Como assim clonar veículos? Eu posso registrar uma vez um veículo já cadastrado, eu não precisaria cadastrar novamente o mesmo veículo com as mesmas informações. Eu clonaria esse veículo e alteraria apenas as informações que o individualizam, que é tombamento, placa, entre outras informações. Mas as características iniciais deles não precisariam ser cadastradas novamente, poderiam ser clonadas, facilitando, né, essa parte de cadastro de veículos. As informações, uma vez cadastradas, ficam disponibilizadas para consultas dessa maneira, onde você tem aqui todas as informações do veículo, sempre que necessário a consulta, e também algumas informações a mais, como consumo médio, registro, odômetro, que vão ser atualizados à medida que os deslocamentos vão sendo realizados. Tranquilo? Aqui também é só uma continuação da tela. Veja que essa primeira tela que eu mostrei para vocês, ela continua e foi cortada em algumas situações. Mas toda a consulta de veículo vai trazer as unidades com permissões de reserva, os acessórios contidos, eventos que possivelmente possam ter ocorrido com aquele veículo, os abastecimentos cadastrados, as manutenções realizadas, multas, licenciamentos, taxa de veículos. Quando você realiza a consulta de um veículo, todas as informações que o sistema encontrar relacionadas àquele veículo vão estar presentes. Então já facilita também, numa visualização única, esses dados para o gestor. Uma informação importante também para a parte de frota é que você pode visualizar a utilização desse veículo.
através dessa funcionalidade. Você consegue ver, por exemplo, quais foram os usos desse veículo. O que tiver aqui marcado em amarelo é quando esse veículo foi utilizado. E talvez isso possa ser útil para você identificar quando um determinado veículo foi utilizado com mais frequência, ou então em que período foi mais necessário o uso dessa frota, e assim tomar medidas preventivas, né, para que a frota esteja disponibilizada nesse período. É um exemplo de utilização desse relatório. Uma outra, aqui é só continuando também, a parte de utilização, né, desse veículo, que você pode visualizar. As alterações de quilometragem também podem ser realizadas através dessa aba de frota, certo? Na aba de frota você tem uma quilometragem já... Toda saída e reserva de um veículo, você informa o odômetro inicial e o odômetro de volta. Então você tem também como configurar isso numa operação específica, caso aquela quilometragem precise ser alterada por algum motivo. Então aqui você informa o novo odômetro para o veículo pesquisado e a justificativa da alteração daquele odômetro. Isso tudo garantindo que as informações estejam registradas no sistema para uso. Lidiane, Como eu disse, pode falar. essa informação da quilometragem ela é obrigatória no sistema? Sim, ela é. Você precisa informar o odômetro para que ele comece. Se ele não tiver um odômetro, o sistema não tem como calcular, ou então vai prejudicar algumas outras funcionalidades que você vai passar a dispor no módulo. Então, exemplo, se você tiver se você não tiver um odômetro atualizado desse veículo, alguns relatórios podem não constar dados confiáveis. Então, você não tem como ter certeza disso, a não ser com a atualização desse odômetro. Mas é uma dificuldade para vocês, essa questão? Não. Eu creio que não. Também, por se tratar de um cadastro, né, todo o módulo ele é permeado através de cadastros. Então, é necessária a alimentação desses cadastros para que a funcionalidade se dê por completa. Assim, o módulo ele consiga realmente surtir aquele efeito desejado. E para isso, é necessário também o cadastro de acessórios. Lá na parte de frota, você tem já alguns pré-cadastros que precisam ser realizados, como tipo de acessório, marca modelo, etc. Mas, uma vez cadastrado esses pré-requisitos, o cadastro de acessório vai garantir que aquele veículo traga as informações dos acessórios. E esses acessórios eles vão ser utilizados, por exemplo, em alguma manutenção do sistema, quando você realizar essa manutenção, quando for cadastrar uma manutenção para um determinado veículo, e o sistema informal os acessórios disponíveis nele, se tem garantia, se ainda está em garantia, se não está, se é necessário alguma troca, alguma manutenção. E esse cadastro de acessórios também é possível dentro do módulo. Você vai informar o veículo, né, do qual esses acessórios vão fazer parte, e informar. Aqui nesse exemplo eu coloquei o GPS, mas pode ser qualquer outro tipo de acessório para que o sistema tenha isso registrado. Eu vou passar essa questão de evento porque eu prefiro que vocês tenham entendimento do fluxo e aí as operações relacionadas a eles a gente vai vendo no momento que esses fluxos vão sendo inseridos. Porque no evento é quando um veículo já saiu, retornou e aí foi relatado algum problema relacionado a essa saída. E aí esses eventos ficam registrados no sistema para que você consiga também ter ciência e registro dessas informações. Eu vou passar aqui para voltar essas informações quando a gente estiver falando já sobre a saída e reserva de veículos, tá ok? Outros cadastros que podem ser também utilizados é a questão de garagem. Na Unifab, há garagens ou os veículos eles não possuem uma garagem própria? Pessoal? Possui, né? Então, uma vez registrado essas garagens aqui, a gente também tem como identificar os veículos que estão listados para essas garagens, porque a gente associa o veículo também a determinadas garagens, e aí você tem uma identificação no sistema também sobre isso. A garagem você informa tipo, nome, CEP, né, uma localização física dessa garagem, para que o sistema entenda de onde vai partir os veículos que saíram dela. E aí, como eu estava falando para vocês, né, que são os cadastros, esses cadastros de frota, eles são basicamente bem simples,
que são os pré-cadastros, como eu falo, modelo, motorista, cor de veículo, espécie de veículo, gênero, que são aqueles pré-cadastros que vão realizar as condições necessárias para o cadastro da frota. E veja que os cadastros, eles são basicamente assim como eu estou mostrando para vocês. Uma denominação e um cadastro. Denominação, no máximo, uma abreviatura ou uma imagem inserida. Mas todos esses tipos aqui que vocês estão vendo é uma denominação simples, uma vez registrados, pronto. Vocês podem alterar futuramente e já utilizar nos cadastros das frotas de vocês. Ok? Aqui é um exemplo de um cadastro de modelo de veículo. Então aqui você tem o gênero, a espécie, o tipo, a procedência, a marca, o modelo, ao ano do modelo também, se possível informar, e algumas informações já adicionais para que o sistema tenha as informações mais completas possíveis em cima daquele modelo. Então, você tem aqui cilindradas, potência, tara, quantidade de passageiros. São obrigatórias a inclusão? Não, não são. Mas quanto mais informações você tiver a respeito do veículo, mais dados você vai poder recuperar dele do sistema. Ok? Aqui o cadastro de motorista. A princípio, todo usuário cadastrado no sistema, toda pessoa física cadastrada no sistema, ela já é um motorista apto, digamos assim, ao módulo de veículos. Então, se você já tem na instituição um cadastro prévio de pessoas físicas, como são os usuários do sistema, não é necessário o cadastro do motorista em si. Mas você já pode, porque você já recuperaria essas informações no momento do cadastro desse veículo. Agora, se você não encontrou o motorista que se deseja no momento da requisição, no momento da autorização dessa requisição, você também pode, dentro do módulo, realizar o cadastro desse motorista, que é um cadastro de pessoa física, jurídica. É a mesma tela que alguns outros módulos já utilizam para cadastro de credores, cadastro de fornecedores. Mas aqui ele trata como pessoa física ou jurídica. Fica a critério também do tipo de motorista que vai se cadastrar. Em geral, são pessoas físicas, né? Não vejo uma outra situação onde você informa uma pessoa jurídica ou uma unidade gestora para ser motorista. Seriam realmente somente os dados de pessoa física. E aqui, uma vez selecionada essa opção de pessoa física, você já tem as informações do nome, do CPF, ele vai pedir somente isso. Nome, CPF e os dados, eu acho que de endereço, mas não são obrigatórios. Tranquilo? Uma vez registrada, né, esse cadastro de frota, que eu estou demonstrando para vocês aqui, através dessa aba, seguindo aquele macrofluxo que a gente tinha mostrado antes, o sistema já vai permitir que você realize os abastecimentos desse veículo. Né? Uma vez com os dados, com os abastecimentos realizados dentro da frota, que, como eu disse, os deslocamentos vão poder ser realizados. Veja que o sistema aqui tem alguns dados possíveis. O Elcio fez uma pergunta aí, que o microfone dele não está funcionando. Esses funcionários que são habilitados que você fala é relacionado a motoristas ou a requisições? É porque, às vezes, tem situações que não são os motoristas que conduzem os veículos. Então, tem pesquisador que ele tem um veículo, ele não pede o motorista, ele pede só que seja disponibilizado um veículo, que ele conduz o veículo, que é autorizada a condução do veículo por ele por uma portaria da reitoria. Tranquilo. No cadastro dessa requisição, quem vai requisitar o veículo, ele não informa o motorista. Quem vai definir isso são vocês, gestores de módulo, certo? No momento da autorização ou no cadastro desse deslocamento. Ou então no registro da saída. E aí, uma vez que você... Mas para o sistema recuperar as informações do motorista, ele precisa estar no sistema. Se você, no momento que estiver autorizando ou registrando a saída, não encontrar o nome da pessoa que vai, de fato, ser o motorista, porque o sistema trata de informações diferentes. Você tem o beneficiado, você tem o motorista e você tem também possíveis passageiros que vão utilizar esse veículo. Então, o motorista, ele precisa ter o cadastro no sistema, mas já há o cadastro no sistema previamente feito, que já traz e recupera as informações das pessoas físicas do sistema, que tem dados dentro do sistema. Se você não conseguir encontrar essa pessoa, aí sim seria necessário, de fato, o cadastro dela através dessa funcionalidade aqui. Deixa eu mostrar para vocês. Através dessa funcionalidade aqui, cadastrar, que aí vai habilitar aquela página que eu estava mostrando para vocês de pessoa física.
Aí vai trazer nome, CPF e as informações de endereço. Respondi tua dúvida, Elson? Ainda com dúvidas? Elson? Era isso mesmo que você queria saber, Elson? Se o sistema iria recuperar as informações das pessoas já registradas? Ele está tentando corrigir o microfone dele aqui, para ver se ele consegue falar com você. Oi, Eliane. Oi, Eliane. Oi, Eliane. Oi, Eliane. Eliane. Tio, consegue me ouvir? Ah, beleza, agora tá tudo ok. Eliane, é o seguinte, é porque nós somos 5 motoristas oficiais e tem muito professores e técnicos que se utilizam do transporte, né, através de portaria emanada da reitora. Eu tenho que pegar toda essa moçada, todo esse pessoal e jogar no cadastro? A instituição ele já é um motorista previamente cadastrado, certo? Não, ele não é motorista cadastrado. Ele é um técnico ou um professor que, na necessidade eventual do serviço, a reitora habilita ele, através de portaria. Mas é só para aquele serviço, entendeu? Depois ele é desabilitado. Então, quando eu digo que todos são previamente habilitados, é porque no momento que você for informar o motorista na saída desse veículo, vai aparecer lá a listagem de todos os funcionários que podem ser utilizados. Agora, quem vai decidir, quem vai ser realmente o motorista e informar lá no cadastro quem é você que é gestor. Então, por exemplo, Sim. se sair uma oportunidade, um servidor precisa utilizar o motorista, no momento do cadastro, você não precisaria realizar o cadastro desse servidor como motorista, porque já apareceria lá.
Tá falhando muito aqui. Não estou conseguindo ouvir. Ó, agora eu não estou ouvindo. Ela tá falando? Estou ouvindo, é. Tá falando aí? Alô, alô? Oi, agora sim. Deixa eu te explicar melhor. Tá, entendi. Aqui eu estou uma reserva de veículos. Eu vou mostrar para vocês como é que isso é feito. Agora, no momento que você, como gestor, realizar essa autorização, você vai informar o motorista através dessa funcionalidade aqui. Tá vendo? O que o sistema faz? Você já não tem as informações de quem vai ser o motorista, não é isso? Que vai ser definido pela portaria, não é isso? Ou os motoristas que já são oficiais da instituição? Então, o que o sistema faz? No momento que você buscar, por exemplo, um servidor, um usuário chamado Marcos, então o sistema vai listar para você vai vir para você informações dessa maneira. É claro que aqui são os dados fictícios, certo? São dados que não são da instituição. Mas se tivessem funcionários, servidores relacionados como Marcos, então aqui o sistema traria todo mundo que tem esse nome. Mas você, como gestor, saberia qual é o servidor que de fato precisaria utilizar o veículo como motorista e quem são os servidores que ainda precisariam de cadastro para poder serem adicionados aqui nessa funcionalidade. Mas ficou mais claro agora, Elson? Ok, mas esse cadastro seria eu que teria que fazer, dos não motoristas oficiais? Ou já teria uma lista de todos os servidores? Já? São servidores da instituição, não são? Eu não precisaria realizar o cadastro deles, não. É realmente só realizar o cadastro se for alguém que não está associado aqui como motorista e que seja externo. Digamos que tem alguma situação onde um motorista externo não vinculado à instituição precisa utilizar o veículo. E aí sim, nesse caso, você precisaria registrar esse motorista como pessoa física dentro do sistema para que ele esteja recuperado. Beleza, entendido agora. Vou passar aqui para a parte de abastecimento já, né? Como é que se dá essa questão de abastecimento dentro do sistema? Porque é possível também que se gerencie isso. O abastecimento, ele é realizado através de um registro simples, onde você vai informar o veículo, né, os dados do abastecimento, qual a unidade de abastecimento, a data e hora, data de postagem, estabelecimento, unidade de origem, também os preços que foram populados, tabelados nesse abastecimento. Tem também os tipos de origem que podem ser contratual, que podem ser doador, pode ser outros tipos de origem que vão ser cadastrados no sistema. O motorista que efetuou o abastecimento, a quantidade e o odômetro após esse abastecimento, certo? Como é que funciona para vocês? Só para que eu entenda melhor também como é que é feita essa questão de abastecimento. Vocês, dos gestores de transporte, também fazem essa parte de gerenciamento ou não? Fica a critério de uma outra unidade? Não, nós executamos todo o cadastro de quilometragem. Quem vai no posto cadastra logo na ficha a quilometragem do carro, né? O veículo, se é gasolina, se é diesel, o veículo e o odômetro. Então não foge das informações que eu estou mostrando aqui para vocês, né? Esses registros, então, vocês já são habituados a realizarem e o sistema agora vai apenas pedir para que vocês realizem isso dentro do sistema. Sim. Agora são as mesmas informações que vocês estão me citando aqui, odômetro, quantidade, preço, combustível. Esses tipos de combustível que tem aqui nesse caso de uso combustível, eles são, e origem de abastecimento, eles também são previamente cadastrados dentro do sistema. Deixa eu mostrar aqui para vocês como seria. Estou na aba de abastecimento, certo? E os cadastros que eu falo que seriam também já pré-configurados, seriam esses aqui. O tipo de combustível, se é gasolina, diesel, os tipos de origem do combustível, porque podem ser através de o fornecimento através de um determinado contrato, né? Uma determinada doação, como biodiesels produzidos pela instituição. Eu imagino que
Algumas instituições já tratam isso como doação. Então, você tem um combustível produzido pela própria instituição, como um biodiesel, e aí algum veículo se utiliza desse tipo de combustível e pode ser que está cadastrado aqui a origem dele. E os estabelecimentos, que vão ser justamente aqueles que vão efetuar o fornecimento. O posto que foi necessário para que aquilo ali possa ser registrado aqui nesse caso, que é o registrar abastecimento, que eu estou mostrando aqui para vocês nesse slide. Tranquilo? Em relação ao abastecimento? Ok. São registros. Esse cadastro de entrada de combustível era utilizado pela FRN, não sei se é a realidade de vocês, porque ela estocava combustível, digamos assim, certo? Então, ela estocava determinada quantidade de combustível e aí registrava isso dentro desse caso de uso, para que pudessem ser também dimensionados quanto de entrada e de saída foi dado através desses combustíveis. Isso porque ela possuía um posto próprio e isso era realizado dentro dessa entrada de combustível no posto. Ficou claro? Não sei se é essa a realidade de vocês. Os abastecimentos impostos, eles são realizados na própria instituição, numa sede própria ou não? Repita a pergunta, por favor. O abastecimento desses veículos que são da instituição, são veículos, são impostos dentro da instituição, mantidos pela instituição ou não? São impostos também avulsos? Não, são somente postos avulso. Então a entrada de combustível, nesse caso, talvez não seja tão interessante para vocês, porque, como eu disse, essa entrada de combustível é realmente só para dimensionar. Olha, no posto mantido pela FRN, entraram quantidade X de gasolina, um valor total X. E aí, a partir daí, eles eram mencionados, ou melhor, dimensionados nas reservas de abastecimento desses veículos. Mas, caso não, as entradas são realizadas normalmente através daquela questão do registro de abastecimento. Tranquilo? Há uma outra funcionalidade no sistema chamada importar dados de abastecimento. Como é que funciona? Digamos que um determinado posto de combustível, uma empresa que forneça o combustível para vocês, disponibilize um arquivo que pode ser lido pelo sistema para que a gente consiga trazer tudo de uma vez só, todos os abastecimentos realizados naquele posto para os veículos da instituição. Sabe me dizer, nesse momento, se tem algo dentro se algum posto, se isso já é praxe dentro da instituição? Vocês recebem algum tipo de arquivo dos postos para que vocês façam a relação das entradas de combustíveis nos veículos, ou não? Isso é mais um registro manual mesmo a cada abastecimento realizado por veículo? Não recebe nenhum tipo de arquivo de sistema gerado pela empresa atualmente. É porque nós futuramente temos um processo aqui para fazer uma licitação para fazer o abastecimento dos veículos através daquele cartão magnético. Atualmente funciona assim, a gente manda uma solicitação para o posto, ele fornecer tantos litros de combustível, e eles mandam para a gente uma forma de, tipo um ticket, mais ou menos, uma quantidade de litros de combustível que nós pedimos. Pronto. Nesse caso, pode ser verificado se o arquivo ele é compatível com os dados que o sistema lê. Dentro da funcionalidade de importar dados de abastecimento, há um layout disponibilizado, e aí, se tiver conforme os dados de leitura, o sistema consegue ler essas informações desse dado e já listar todos os arquivos a processar. E aí você vai ter essas informações de que naquele posto determinados abastecimentos foram realizados para determinados veículos numa quantidade X. Não, a gente não tem. A gente tem uma planilha, nós fazemos o controle, porque como lá o departamento ainda está funcionando o departamento que solicita do posto o combustível, e fica o departamento que está controlando, por enquanto ainda, esse combustível, porque o transporte, quando precisa de combustível, eles vão lá no departamento e solicitam, olha, eu preciso de tantos litros de combustível,
para determinado carro. Aí eles passam os dados do carro, qual é o motorista que vai conduzir o veículo, qual é o combustível, a quantidade. A gente gera isso tudo numa planilha. Agora, eu não sei se vão ter todas as informações que o sistema pede, porque, por exemplo, lá não tem o odômetro do veículo nessa planilha, não tem essa informação. O que tem lá é o tipo, a data que foi feita que foi atendido o transporte, a quantidade, os números dos tickets que foram entregues, a quantidade de combustível, o condutor do veículo, que quem vai conduzir o veículo, o destino para onde ele vai, se é alguma viagem que vai fazer, quais são o trajeto dele que ele vai percorrer e o documento que solicitou aquele abastecimento. Como memorando que o pessoal vai fazer uma viagem de campo, uma pesquisa, que vão para o interior fazer uma pesquisa, e precisa de combustível para usar no carro e combustível para usar nas embarcações. Aí é quando esse combustível, a do veículo, vai tudo pro transporte. Aí das embarcações, geralmente eles já mandam, olha, vai ser, a gente já fornece tudo só de uma vez, tanto pro veículo, depois que o transporte diz, olha, vai ser um motorista tal, vai ser tal carro que vai essa viagem. Aí já atende tanto para a embarcação quanto para o veículo. E por falar em embarcação, como é que funciona o cadastro dessas embarcações no sistema? Porque nós temos muitas embarcações aqui que o pessoal utiliza justamente para ir para os interiores para fazer pesquisa de campo. Entendi. Vamos voltar aqui então para a parte de cadastro do veículo, né? Porque dependendo do tipo, você pode configurar isso também dentro do sistema como embarcação, sem problema algum. Veja que no cadastro dele, ele vai pedir como informação obrigatória o tipo de identificação, o status, a cor, a categoria e os tipos de uso. Mas aqui as informações principais, marca, modelo, ano do modelo, as embarcações também possuem, não possuem? A princípio, eu não sei te informar com certeza se elas possuem todas as informações. Eu não sei te informar se elas têm odômetro, se elas têm nome de marca, modelo. Não sei te dizer se tem. Tem, Elcio? Porque aquilo que não tem marca, modelo, poderia ser cadastrado uma informação naqueles cadastros básicos, como não informado ou então não utilizado, e usar isso nesses campos que ele vai pedir. Agora a questão é do odômetro, né? A gente teria que identificar aí se há algum tipo de quilometragem que possa ser medida dessas embarcações, porque eu desconheço essa questão, mas se é possível medir essa questão de quilometragem e adaptar esses casos para as embarcações. Mas a princípio não haveria problema, você teria somente que moldar algumas informações desse cadastro para que possa ser utilizado nas embarcações. Ok. Ele está me falando aqui, o Elcio, que, por exemplo, nem todas as embarcações que nós temos, elas têm odômetro. Acho que as mais recentes que devem ter. Elas não têm também essa questão de marca, modelo. As embarcações que tem o tamanho da embarcação em metros, a quantidade de pessoas. O que tem marca e modelo é o motor da embarcação. Tem motor, tem a marca, tem o modelo, tem a potência dele. Então, para esses casos, então, como eu disse, a gente poderia colocar uma informação padrão para esses tipos de embarcação, mas há questões que precisariam ser ajustadas para que a gente considere, justamente como você está falando, tamanho. Isso o sistema não menciona, né, para um veículo, mas pode ser utilizado como uma observação. Ou então o odômetro, que já que não é obrigatório, nem todas possuem, não precisaria ser obrigatório no cadastro, mas aí são adaptações que a gente teria que fazer no sistema e pensar futuramente para o uso dessas embarcações. No momento, o módulo ele foi moldado realmente para veículos terrestres, digamos assim. As embarcações elas não foram contempladas. A gente pode pensar numa forma de adaptar o sistema para que isso seja considerado. E aí a gente teria que saber algumas outras informações, tipo, para caracterizar uma embarcação, quais as informações que seriam úteis.
Com base nisso, a gente conseguiria estruturar o sistema da melhor forma. Viu? Entendi. Só falando a respeito dos abastecimentos, né, mas como eu disse, a questão também de importar abastecimentos, ela é opcional. Vocês podem utilizar ou não. O registro de abastecimentos por si só já podem ser utilizados sem problema. A importação, caso não seja possível através da planilha ou então através do arquivo que é disponibilizado, pode ser usado ou pensado no momento futuro. Isso, a consolidação manual, ela traria só as informações do abastecimento que foi previamente importado, para que o gestor tenha ciência daquilo que foi lido e possa realmente homologar ou não aquelas importações. Se encontrar alguma anomalia, algo assim, então ele precisa verificar melhor e o sistema dá essa listagem através daquela importação manual. Se a importação não foi realizada, a consolidação também, por si só, não seria interessante. Ok? Antes de chegar na parte de deslocamentos, eu queria mostrar para vocês algumas questões relacionadas a críticas, que também podem ser úteis para vocês. O sistema ele trata já algumas configurações de submódulos do sistema. O que seriam os submódulos? São aquelas abas que eu mostrei para vocês logo no início, que é o módulo abastecimento, frota, licenciamento, etc. Aquilo ali são os submódulos que o sistema trata nessa questão de críticas. E aí, uma vez selecionado esse submódulo, também há uma série de situações já pensadas pelo sistema que podem ser utilizadas como uma crítica. Exemplo, abastecimento consecutivo. Não é comum que você tenha um veículo que tenha um registro de abastecimento muito próximo, sem uma justificativa, por exemplo, de um modômetro alterado ou algo que vá mexer realmente com aquela quilometragem. Então, isso aqui pode ser configurado no sistema para que, uma vez processado, o sistema informe a você quais são os veículos da instituição que caíram naquela crítica que foi previamente cadastrada. Aqui eu tenho um exemplo de configurações parametrizadas. Exemplo dessa configuração é justamente o intervalo de tempo mínimo, em minutos, entre dois abastecimentos do mesmo veículo. Se tiver como dimensionar isso, o sistema, você realiza esse cadastro e o sistema já traz as informações no momento que você processar. Essa aba de críticas, ela fica presente aqui e, como eu disse, é a questão da configuração que precisaria ser analisada para saber se está conforme o que vocês utilizam, e as críticas o sistema já traz aqui, previamente populados a algumas situações, como abastecimento consecutivo, como eu disse, abastecimento suspeito, combustível incompatível, consumo elevado, data de postagem anterior à transação, se excede a capacidade do tanque para aquele veículo onde ocorreu o abastecimento. Então, são situações que o sistema pode já previamente entender como crítica e, no momento que ocorrer alguma dessas situações, o sistema realizar a crítica, através aqui da análise. Então, na análise de ocorrências, você tem aqui as críticas que foram registradas pelo sistema conforme as configurações que foram previamente cadastradas. E aí você tem a informação para identificar e tentar também tomar as providências necessárias. A análise, ela vai decorrer também, né, a status aqui, se você pode verificar, e se suspende pagamento no caso de um abastecimento que foi pago e a justificativa para isso. No registro da análise, o sistema também já mantém essas informações no histórico. Como eu disse, pode ser útil para que vocês tenham um entendimento maior e o sistema facilite para vocês as anomalias que podem estar ocorrendo no uso dessa frota. Tranquilo? É só na questão dos veículos, ou a gente pode identificar também um motorista que de repente pode estar utilizando esse veículo e com ele acontecendo essas anomalias e a gente poder... Isso pode ser feito através dos cadastros de evento, né, do uso dos veículos. Quando você tira um veículo de uma garagem, no retorno dele, há uma checagem para identificar se há alguma ocorrência, né, naquele veículo. Exemplo, uma batida, ou então um arranhão, talvez um acessório que parou de funcionar. Determinadas situações que podem ser identificadas no momento que esse veículo retorna para a garagem. Se encontrar algo nesse sentido, é cadastrado no evento. E aí, esse evento, você tem as considerações desse motorista que partiu com
disso, o sistema lhe dá relatórios que vão te informar quais são os motoristas que tiveram mais ocorrências, mais eventos cadastrados em determinado período, por exemplo. Não seria na crítica, então. Não, na crítica não. Nos deslocamentos você tem algumas situações aqui que podem ser postas. Motorista inabilitado, velocidade média acima do permitido. Se fosse, é possível registrar algum outro tipo de ocorrência, de crítica, sim. Aí vocês nos informariam o que seria interessante para que a gente consiga dimensionar aqui também. Mas, em teoria, nessa questão não está prevista ainda essa questão de crítica na análise, no processamento de que motoristas tiveram mais problemas em relação a determinado deslocamento. Essas informações você vai obter no cadastro, no retorno desses eventos, no cadastro desses eventos. Que ficaria aqui na parte de frota. E aí você vai dizer o veículo, o tipo de veículo, a data, a hora, o responsável e a descrição. E aí, uma vez que você tem essas ocorrências aqui cadastradas, você consegue já dimensionar responsável, no caso o motorista, e o veículo. E aí essas informações são casadas em relatórios. Tranquilo, Edson? Elson? Como eu disse, né, aqui parte das análises das ocorrências também. Você tem as informações relacionadas às ocorrências registradas no sistema e uma vez que você visualiza, você já vai informar quais foram os veículos, qual veículo que foi dimensionado, né, nessa ocorrência e os dados dessa ocorrência cadastrada, né, que são relacionados àquelas críticas previamente feitas pelo sistema. E aí as análises vão decorrer das movimentações que você fizer, das providências que você tomar em relação a essa crítica que foi alertada pelo sistema. Ok? Essa parte de processamento manual indica se o processamento, por exemplo, foi tentado buscar e identificar nos sistemas inconsistências de acordo com as críticas cadastradas. Ao invés de você buscar na análise de ocorrência, você pode processá-las todas de uma vez. Aqui, através da crítica, no processamento manual, você executa esta operação, o sistema vai possibilitar para você esses pop-ups, e aí, no momento que esse processamento é concluído, a análise das ocorrências podem ser atualizadas. Aí o sistema vai mostrar quantos processamentos foram e listar aqui para você. A ordem seria essa: as configurações, o processamento dessas críticas e a análise do que foi lido pelo sistema como crítica. Ok? Agora a gente vai chegar na parte de que realmente trata 70%, digamos assim, do modo, que é a questão dos deslocamentos. Afinal, os veículos eles foram cadastrados para que haja o deslocamento dele pelos servidores ou então pelas necessidades que a instituição tem. Então, como é que se inicia essa questão de abastecimento? Tudo começa, de deslocamento, tudo começa através de um cadastro de reserva de veículo. Esse cadastro de reserva de veículo pode ser para um abastecimento, pode ser para um período, pode ser para uma saída. Então, há esses 3 tipos de reserva que o sistema considera. Quem pode realizar esse tipo de cadastro? Qualquer usuário com permissão de reserva veículo dentro do sistema. Então, para vocês, na instituição, isso funciona, essas reservas podem sair das unidades diretamente para o transporte ou é o transporte quem faz esse tipo de cadastro? Repita a pergunta, por favor. A reserva de veículos ela vai poder ser feita pelos usuários do sistema que possuem acesso a essa funcionalidade aqui, veículo transporte, certo? Para habilitar essa funcionalidade dentro do portal administrativo, é necessário que o usuário possua uma permissão específica. Lembra que logo no início da nossa apresentação eu mostrei para vocês algumas permissões? Dentre elas, tem uma que se chama cadastrar reserva veículo. E aí, essa reserva veículo, ela vai possibilitar que o usuário tenha acesso a isso. Quem poderia ter acesso a essa funcionalidade? Depende de como a instituição trabalha. Na maioria dos casos, quem tem acesso a essa funcionalidade são chefes, secretários de unidades,
alguém ligado à administração de determinada unidade. Não são todos os usuários que possuem acesso. Isso também ocorre na Unifap, somente chefes ou secretários de unidades que podem ter esse acesso? Ou isso fica livre? Como é que chega até transportes, essas reservas? Como é que o transporte, o transporte sabe que é um determinado veículo tem sua saída registrada? Não, para os serviços corriqueiros daqui, diários, não tem uma formalidade dos diretores, tudo. Qualquer pessoa, às vezes, solicita o veículo. Agora, para a viagem, não. Para a viagem, a formalidade é maior. Tem que vir pelo departamento, pelas pró-reitorias, até chegar numa autorização lá no transporte. Mas aqui, o corriqueiro, dia a dia, não tem ainda muita formalidade, não. Qualquer um solicita, mas precisa ter, logicamente, né? Por se tratar de uma permissão, de um papel que é atribuído, qualquer usuário, em teoria, poderia ser um requisitor de veículo. Mas a permissão ela é atribuída somente àqueles que realmente necessitam, né? Ter aquela permissão. Então, somente esses teriam possibilidade de entrar no sistema e reservar o seu veículo para que o gestor, de transportes possa autorizar aquela reserva. Agora, mesmo que não haja uma reserva prévia cadastrada pelo usuário que vai usar o veículo, o módulo de transporte permite que o gestor, como de transporte, reserve ou cadastre requisições ou registre de saídas desses veículos sem uma reserva cadastrada. Justamente porque ele tem a autonomia de uso dessas frotas. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona isso. Não entendi aí. Se não tiver nenhum cadastro de reserva, o chefe do transporte tem autonomia para fazer esse cadastro de saídas usuais e de viagem? Tem. Por padrão, o fluxo segue através de um cadastro de reserva, certo? Agora, e isso é efetuado no portal administrativo. Agora, digamos que... Deixa eu voltar aqui no módulo. Agora, por algum motivo, alguma eventualidade, não houve uma reserva feita pelo usuário. Ou seja, não houve uma requisição gerada pelo usuário lá no portal administrativo para autorização do gestor através da opção autorizar requisições, certo? Então, se não houve essa prévio cadastro pelo usuário, o gestor ele pode também cadastrar uma requisição de veículo em nome desse usuário. E uma vez cadastrado, o veículo já fica disponível para saída e retorno no momento que foi definido nessa requisição. Correto. Mas, sim, Correto, agora entendi. O gestor entendi. A possibilidade de cadastrar sem essa questão da reserva. Tanto é necessário esse cadastro, como também é possível que o gestor realize deslocamentos sem requisição. Como assim? Digamos que por algum motivo também, alguma outra anomalia, ou então alguma outra inconsistência, um veículo saiu sem que fosse possível registrar uma requisição, seja pelo gestor do módulo ou pelo usuário. Então, se esse veículo saiu, é interessante que no retorno dele, enfim, ou então no momento que se percebe isso, cadastre-se um deslocamento para essa requisição, para que o sistema tenha os dados também registrados do beneficiário, da hora de saída, de chegada, quem foi a autoridade responsável por esse deslocamento, e dê as informações que o sistema já pede normalmente nos cadastros das requisições. Veja que aqui o sistema também pede motoristas, se possível os passageiros que foram utilizados, e caso haja um arquivo interessante que possa ser posto nesse cadastro, tranquilo, também pode ser posto. Mas isso aqui fica como uma excepcionalidade, certo? No padrão, no fluxo, ou o usuário cadastra uma requisição pelo portal administrativo, ou na falta desse cadastro, o gestor pode registrar uma requisição para esse veículo e, então, realizar a saída dele. Ficou tranquilo? Entendido até aqui? Eu vou passar por esses fluxos para que vocês tenham um maior conhecimento. Vou voltar, então, para aquele primeiro fluxo que seria o principal, que é realmente a reserva do veículo, o cadastro dessa reserva pelo usuário que vai utilizar esse veículo. Quais são os dados que o sistema pede? Primeiro, que o usuário informe
para que se vai fazer aquela reserva. Pode ser para um abastecimento, pode ser para um período, pode ser para uma saída. Qual a diferença entre de uma reserva de período e uma reserva de saída? O período, eu vou ter que informar a data inicial e final dele. Ele não é um período, ele não vai sair para uma viagem, por exemplo, de volta, vai hoje, vai voltar daqui a 2 dias. Então, eu preciso ter essa previsão de chegada para essa reserva de período, justamente para que o sistema consiga me alertar quando esse veículo não voltou, se deveria ter voltado, entendeu? Agora, para uma saída, não. Para uma saída, eu só informo qual é a minha data, minha previsão de saída daquele veículo, para que o gestor consiga tomar as previdências de reserva, registrar um abastecimento para aquele veículo, porque ele precisa sair nesse horário e talvez esteja com o tanque vazio. Enfim, né, possa se organizar para que naquele período estipulado pelo usuário, aquela saída se dê sem problemas. Então, a única diferença no cadastro dessa reserva para um período e para uma saída é essa, a informação da previsão do retorno desse veículo, ok? Para um abastecimento, o sistema vai pedir umas informações do tipo qual o beneficiado, né, que vai utilizar, quem é que vai utilizar o veículo nesse período, e a data e hora inicial, para que o sistema consiga também realizar, o gestor consiga registrar e organizar as informações para que o abastecimento seja realizado. Então, todas essas requisições partem inicialmente do usuário que vai utilizar essa reserva. Caso não, então a gente pode também realizar a reserva diretamente dentro do módulo. Se a reserva for realizada diretamente no módulo, o sistema já vai pedir que você informe o motorista. Caso não, seja o usuário mesmo de beneficiado, então ele não vai informar o motorista não. Quem vai dar essa informação é o gestor do módulo no momento que for autorizar essa reserva. Ok? É possível também as alterações em cima dessa reserva, caso não tenha sido ainda efetuada. E aí fica a critério também do gestor realizar cancelamento, remover a reserva, se for o caso, ou seja, qual a diferença de remover e cancelar? E para remover, entende que aquele cadastro, aquela reserva foi efetuada de forma errada e não vai mais ser necessária. Agora, no cancelamento, houve uma justificativa para aquele cancelamento ser efetuado. Se for necessário só alterar a reserva, então a alteração da reserva pode ser também efetuada pelo próprio gestor. Tranquilo? Quando uma requisição ela parte do requisitor, parte lá do portal administrativo, ela retorna para o gestor de transporte, fica pendente aqui na aba de reserva de veículos para deslocamento um alerta informando quais autorizações estão pendentes ainda de autorização para saída. Então, aqui no módulo, que fica mais fácil até para ver, eu vejo aqui que tem um contador mostrando 5, que significa que são 5 requisições ainda pendentes da autorização do gestor. Então, uma vez que eu autorizo, é que eu posso registrar a saída desse veículo. Enquanto eu não autorizar, não é possível registrar a saída desse veículo. São passos distintos. Então, há o cadastro, retomando o raciocínio, há o cadastro dessa requisição, a autorização dessa requisição e a saída e retorno desse veículo posteriormente. Tranquilo? Liane, essas autorizações, eu tenho que autorizar ela por ordem de chegada ou eu posso autorizar por exemplo, de trás para frente, a do meio? Como é que pode ocorrer isso aí? Você que vai definir nesse caso, né? O sistema ele lista para você por ordem de requisição. Quem requisitou primeiro, quem requisitou por último, na verdade, é que vai ficar aqui no topo da lista. O sistema tem uma ordenação decrescente nesse caso. Agora, você, como gestor, pode alterar as informações também ou realizar a mudança do veículo que foi requisitado. Fica a critério, mas aqui você pode selecionar qualquer uma das requisições que estiverem pendentes. Uma vez definido, né, quais são se realmente aquele veículo vai estar disponível para o usuário no momento que ele pediu a reserva, então a reserva é atendida sem problemas, mas o usuário, o gestor, é que vai informar aqui a justificativa
perdão, no caso de negação, informar uma justificativa para o usuário saber também porque aquela requisição dele não foi atendida, e informar também, no caso do atendimento, o motorista responsável. E aí, se tiver tudo ok com o veículo, se tiver ok para aquele período, a autorização é realizada e aí o usuário já pode retirá-lo na garagem. Caso seja uma requisição de abastecimento, também há... Williane, por exemplo, e qual é o documento que vai gerar diária aí para o motorista e para o funcionário que vai se deslocar, vamos dizer assim? No modo de transporte não há integração ainda com diárias. Aqui, no modo, trata... Vai precisar de uma formalização, então, depois de estar tudo ok, como você falou aí? Nesse caso vai ter que ter um fluxo próprio, aí vai ter que criar uma outra requisição para solicitar a diária dele no período de viagem. O modo de transporte ele não trata, ele não associa a diária com a saída do veículo. Ele vai associar apenas que aquele determinado usuário precisa do veículo em um determinado período. E aí vai realizar o cadastro dele e a saída normalmente, mas não vai associar a nenhuma diária. Se ele precisar de diária, é um procedimento à parte que ele vai ter que tomar. Quem faz vocês também fazem essa gerência de diárias no momento da reserva? É porque existe uma formalização de um memorando solicitando um veículo, motorista e diária para motorista e técnicos ou professores que vão se deslocar através de um memorando, né? Existe essa formalização. Não, tudo bem. Essa formalização ela pode ocorrer da mesma maneira, mas no modo de transporte vocês vão tratar apenas da reserva. Correto. As autorizações também de requisições de abastecimento se dão da mesma forma, através de uma requisição, caso necessário. E aí o abastecimento ele tem também uma funcionalidade à parte, vou mostrar aqui para vocês, que é atender abastecimento de reserva de veículo, né? Lembra das 3 opções que eu mostrei? Para a primeira, que é para abastecimento, as requisições elas vão cair nessa funcionalidade. Para as demais, que são para um período ou para uma saída, elas caem na questão da autorização da requisição, ok? Deixa eu só voltar aqui para a apresentação. Uma informação importante também é porque o sistema, ele, assim como ocorre nos outros módulos, ele também envia notificações para os usuários, para os envolvidos naquele tipo de requisição. Então, no cadastro, no atendimento, ou então na autorização de uma reserva para saída ou para um período, no momento dessa autorização, o sistema já dispara automaticamente uma mensagem para os envolvidos, né? No caso, o beneficiado e o chefe da unidade requisitante, que houve uma autorização para aquela reserva que ele realizou no sistema. Então, fica bem transparente também essa questão da comunicação. Ok? Quem é que faz essa requisição de autorização de abastecimento? É a pessoa que requisita o veículo? No momento da requisição, ela pode solicitar uma saída para um abastecimento. Não é comum, na verdade. Assim, isso ocorre mais no momento em que uma determinada unidade possui a responsabilidade por um determinado veículo. Certo? Então, é ela que vai gerir aquele veículo que é da responsabilidade da unidade dela. Então, se ela precisar retirar esse veículo da instituição para realizar o abastecimento, ela realiza uma requisição uma requisição de abastecimento que é autorizada para que ela consiga sair com esse veículo para abastecimento. E aí, no atendimento desse abastecimento de reserva, é só registrar esses dados. Correto. William, eu só estou com uma dúvida aqui, porque é o seguinte, aqui na instituição, não é só o transporte que cuida dos veículos, tem uma descentralização de veículos. Na prefeitura, por exemplo, nós temos 5 veículos lá, aí quem administra é a prefeita. Tem um veículo no campus de Santana, que é um município aqui pertinho, quem gerencia é a coordenadora de lá. Tem um veículo na unidade básica de saúde, que quem gerencia é a gestora de lá, da unidade. Então tem uma descentralização também de veículo aqui na instituição. Então essas pessoas não têm que saber dessas questões também? Não é elas que vão requisitar essas coisas? Sim, se ela gerencia esse tipo de informação,
informação, elas teriam que ter acesso ao modo de transporte também. E aqui, através dessas unidades que autorizam o deslocamento, é que você vai informar quais são aquelas unidades que podem realizar aquela mesma autorização que vocês realizariam aqui. E aí ficaria, no momento que essa requisição, que um veículo dessa unidade for requisitado, aí ficaria pendente para essas pessoas também realizar essa autorização. Agora o sistema, como eu disse, ele é moldado em papéis. Tem o gestor global e tem o gestor que vai realizar a manutenção, enfim, o gerenciamento dos veículos da sua própria unidade. Então, se por algum motivo aquele usuário que tem a permissão para gerenciar a frota daquela determinada unidade não realizou uma determinada autorização, então o gestor global ele pode realizar em nome dessa unidade. Mas ela teria acesso também. Não sei se ficou claro, Elson. Eliane, é porque é o seguinte, por exemplo, os carros que estão na prefeitura, eu não tenho controle nenhum sobre eles. Por exemplo, combustível, quilometragem, manutenção, saída daqui, tudo é a prefeita que faz direto ao diretor do departamento. Então eu não sei o que acontece com o carro, não tenho noção nenhuma do que acontece com o veículo. Então é uma descentralização total dessa questão, né? Aí eu não sei se eu teria autorização para alguma coisa deles. Eu acharia que ela deveria vir para cá, né? Em vez de verificar esse módulo. Tudo vai depender, como você disse, da forma como eles estão trabalhando. Por mais que você não tenha acesso hoje a esses dados que são inseridos lá na unidade centralizada, você poderia ter acesso, você acha que teria que ter acesso a essas informações, porque como gestor global, você vai ter acesso a tudo, a todas as informações, por mais que não sejam registradas por você, mas o que for registrado como um usuário que possui acesso a uma unidade descentralizada para gerenciamento dessa frota, o que ele fizesse lá acabaria sendo visto nesse módulo através de relatórios, através de consultas dos veículos, dessas instituições, dessas unidades, etc. Então, eu gostaria saber aí internamente como isso seria organizado a partir do uso desse módulo. Se o gestor global realmente poderia identificar todas as informações referentes à frota da instituição, ou se continuaria da forma descentralizada e isolada. O sistema atende essas duas realidades. Ok. Entendido mesmo, Elson? Vai dar para a gente ajeitar por aqui. Como eu disse, fica a critério. Você pode moldar o sistema para isso. Se você tiver acesso a determinadas unidades para gerenciamento, aí na configuração da permissão isso é posto. Você só vai ter acesso a determinados veículos das unidades X. Agora, se você tiver acesso a todos, se tiver que realmente ter acesso a todos, aí não é necessário incluir nenhuma parametrização de unidade na permissão que foi atribuída a você. É uma questão de configuração apenas do sistema e é fácil de ser moldado. Pelo próprio sistema já é possível. Ok? Ok. O cadastro de deslocamento, como eu mostrei para vocês, é algo realmente que vai ser utilizado como uma excepcionalidade. Porque no uso mesmo da saída do veículo, há uma requisição envolvida. Agora, caso você, como eu disse antes, já tenha um deslocamento efetuado para um determinado veículo, mas acabou caindo de não ter uma requisição associada na autorização, aí se cadastra o deslocamento para que o sistema também não perca essa informação. E aí o cadastro parte da mesma forma que partiria uma requisição de período de saída. Você teria que informar o beneficiário, a data, a hora de chegada, a autoridade responsável e, se possível, os passageiros que ficaram também nesse deslocamento e o motorista que foi destacado para esse deslocamento. O cadastro é o mesmo que ocorreria caso fosse uma requisição. A única diferença é que esse deslocamento já ocorreu. Então, para isso, como ele já ocorreu, não é necessário uma autorização e uma saída posterior, ok?
Uma vez que eu tenho a autorização efetuada, o sistema vai permitir que você registre a saída desse veículo. Aí alguém responde, aí vocês podem me ajudar também a entender como é que funciona na realidade de vocês. Como é a garagem registrada, há funcionários específicos que vão registrar. Tá falhando muito, coisa, não tô ouvindo nadinha. Liliane? Oi? Tá me ouvindo? Alô, alô? Liliane? Liliane? Tá me ouvindo? Consegue me ouvir? Ela tá respondendo aí no tempo? Dá pra ouvir? Então, acho que ela não tô ouvindo nadinha daqui dela. É porque tá muito baixo o áudio, William. Tá falhando também, tá chegando com delay também. Aqui. As minhas configurações de áudio aqui, elas estão no máximo, mas verifica se tem algum ajuste de volume a ser feito. Todos me ouvem muito baixo? Acho que deve ser a conexão, porque caiu aqui. Não tô ouvindo nada mesmo. Deixa eu ver. Melhorou agora porque tá no máximo também aqui minhas configurações, mas melhorou um pouquinho? Agora melhorou. Tá, eu vou tentar manter mais próximo aqui, mas aqui eu já não consigo mais aumentar volume. No Adobe tá com as configurações mais altas também. Mas vamos continuar. Eu acho que se tiver mais problemas no áudio, aí vocês vão me interrompendo. Aí eu volto ao raciocínio, tá certo? Entendido até aqui essa questão da saída e do retorno. Elson tem alguma dúvida? Elson? Ou... Tenho mais dúvida aqui. É porque caiu a conexão aqui, ninguém tava te ouvindo nada. Eu tenho duas questões. Primeiro, a gente tem. O Guilherme tá me ouvindo? Tô ouvindo. Alô? Guilherme? Tô ouvindo. Guilherme tá me ouvindo? A gente tem vários carros que estão obsoletos, estão parados lá. Eu devo cadastrar esses veículos? Eles não têm serventia mais, estão parados há anos lá na garagem. Essa é uma primeira pergunta. Segundo, foi que passou do abastecimento, mas eu não estava conseguindo ouvir. É o seguinte: tem um campo para mim calcular esse combustível, que na minha solicitação já encaminhar a quantidade de combustível para certas viagens ou para as viagens? Não. Para calcular a quantidade... Deu para entender, Diana? Sim. Mas para calcular na reserva... Tudo bom, mano? Alô? Ih, tá ruim, tá muito ruim. Tá muito ruim. Ela tá falando, mas a gente não... Olha o quadro aí, aqui, ó. Aqui de lado.
que é conexão, né? Ah, tá. Alô, alô. Melhorou, Elson? Alô, Elson? Alô, alô. Oi, Jane, pode falar. Consegue me ouvir melhor? Eu respondi aí para você a segunda questão que você falou em relação à informação da quantidade, né, de litros que precisariam ser abastecidos. Na reserva não. Na reserva eu não tenho como definir isso no cadastro da requisição de reserva. Mas no momento que eu faço o abastecimento, que eu registro o abastecimento, aí sim eu consigo definir qual foi a quantidade abastecida. Mas só aí. Quanto à frota que ficou obsoleta, né? Como é que a instituição trata essa questão? Ela é dada. Esses veículos partem para alienação do patrimônio, eles ficam em uso, vocês ainda têm responsabilidade em cima deles ou não? O que acontece é o seguinte, eu como chefe de transporte, eu preciso mandar um documento, né, para a reitora nomear uma comissão, e essa comissão que vai avaliar o que é que vai acontecer com esses veículos obsoletos. Se vão doar, se vão queimar, se vão destruir, se vão... Aí é a comissão, na verdade, que define isso. Isso, mas isso é mais para a questão de patrimônio, né? Quando ele vai definir a alienação. Essa comissão que você fala é a comissão de alienação, não é isso? Então, há duas possibilidades aí. Vocês podem registrar, sim, o cadastro, mas só para fins informativos, ou então não considerar essa frota para o uso dele. E aí vocês não precisam, de fato, registrá-los. Não seria O sistema ele necessário. tem uma opção que eu cadastro essa frota e, tipo, numa situação, num estado aí, digo lá que ele está inservível, que ele está parado, que é interessante seria colocar, inserir no sistema essa frota, até para controle do que a universidade já tem e do que ela anteriormente tinha também. Deixa eu só confirmar essa informação. Eu tenho quase certeza que você tem, sim, uma informação de atividade ou não dele. Deixa eu só confirmar. Tem, era essa informação aqui que eu estava buscando. Tá vendo esse status aqui de disponível e indisponível? Você tem aqui algumas informações que podem ser utilizadas no cadastro dele. Então, se está bloqueado, se está cedido, devolvido, se está disponível, se está indisponível, essas informações aqui elas podem ser informadas no cadastro desses veículos que estão obsoletos. Para requisição dos usuários, só vão sair aqueles que estiverem com a situação disponível. Entendido, Elson? Entendido, Augusto? Mas a partir do momento que ele tiver cadastrado, as pessoas vão achar que eu não vi indisponível aí, né? Mas pode ser inserido. Indisponível não tem, mas você pode colocar um novo status informando a indisponibilidade dele para uso. Ok? Aí nesse caso não, só apareceria para os usuários nas requisições aqueles veículos que estivessem aptos, ou seja, com a situação disponível. Se não tiver disponível, se estiver diferente de disponível, ele não vai conseguir requisitar aquele veículo nem da saída dele. Correto. Voltando até a questão da saída e do retorno, o sistema ele tem uma parametrização que informa, por exemplo, qual o período mínimo, qual o limite mínimo de minutos, de horas para registro de uma saída. Exemplo, eu cadastrei uma requisição que vai sair no meio-dia, certo? Ao meio-dia. E aí o sistema só vai permitir que eu consiga registrar a saída no intervalo de meia hora antes dessa data que eu mencionei na minha requisição.
Então, a partir das 11h30, o sistema vai liberar esse ícone aqui para que eu consiga registrar a saída dele. Agora, se é 30 minutos, se é 20 minutos, se é 5 minutos, isso quem vai definir são vocês. Fica parametrizado dentro do sistema. Por padrão, o sistema já entra com a configuração de 30 minutos, mas vocês nos informam qual é o período necessário. E aí, se chegou próximo a esse período de saída, que foi informada na requisição, o usuário que vai registrar essa saída vai informar quem é o motorista, que já está associado a ele no momento da autorização, a finalidade do deslocamento, o odômetro de saída já vai estar aqui disponível, e aí eu vou confirmar se há passageiros ou não que estão no veículo, informar quem são esses passageiros caso haja e cadastrar. Cadastrei a saída desse veículo, aí o sistema já vai habilitar também o seu retorno, né? Porque uma vez que eu saio, eu só posso registrar isso agora no momento desse retorno. E no retorno, eu informo o meu odômetro final, não é uma informação obrigatória, mas é interessante que se registre para que a atualização do odômetro do veículo fique correta. A finalidade de deslocamento, observação caso haja, e aí você vai informar os trechos também, caso necessário. Quais são os trechos que foram percorridos? As finalidades de deslocamento elas são cadastradas também previamente no sistema, os destinos podem ser informados, as datas de saída, de chegada, o odômetro nesses trechos, e uma vez que eu cadastro essas informações de retorno, aí o sistema já atualiza as informações desse veículo e torna ele disponível novamente no momento do retorno. Tranquilo? Aqui são algumas outras funcionalidades que o sistema permite, que é alterar a unidade requisitante de determinada reserva. São funcionalidades a mais que podem ser utilizadas, mas que não entram necessariamente no fluxo desse deslocamento. É somente mesmo se tiver alguma outra eventualidade. Que aí é o cadastro, finalidades, o não recolhimento, os estornos. O interessante de se observar aqui, nessa questão do deslocamento, é que no momento que eu registro minha saída, e no período previsto para uma viagem, por exemplo, esse veículo não retornou, aí o sistema me informa quais são os veículos e quais são aqueles que estão atrasados. Por exemplo, no registro de retorno de veículos, eu tenho aqui, ó, aguardando saída e aquelas que estão com as reservas vencidas. E aí, se tiver dados relacionados a essas reservas vencidas, o sistema já alerta também para que o gestor tome as providências. Mas se chegou determinada hora e um determinado veículo não retornou, notificações também são enviadas para que os gestores tomem ciências. Tranquilo? Alguma dúvida, gente, em relação aos deslocamentos? Como eu disse também, o sistema ele trata algumas questões relacionadas a gastos, a manutenção dos veículos, né? Se eu tenho lá as informações referentes aos veículos, seus acessórios, termos de garantia, o sistema já pode realizar também alguns tratamentos em relação a isso. Essa operação de cadastro, ela vai informando, eu vou informando quais são os itens de manutenção necessários para determinados veículos. Essas manutenções podem ser de materiais ou de serviços. E aí o sistema, no momento que você vai registrando esses dados, vai realizando o gerenciamento deles. Veja que eu posso informar aqui para um determinado gênero e marca e modelo, quais são as manutenções realizadas a eles. Se são do tipo preventivas, se há questões relacionadas a correções em veículos, porque a manutenção ela pode ser tanto preventiva como corretiva, né? Se for do tipo, deixa eu só voltar aqui, no cadastro da manutenção, se for preventiva ou corretiva, o sistema vai dando aqui algumas informações para que você registre isso. Entre eles, a origem, a data, a unidade que vai arcar com essa manutenção, o veículo que vai ser utilizado para essa manutenção. Uma vez registrado as notas fiscais associadas a essa manutenção, a manutenção, ela geralmente envolve uma nota fiscal, né, que foi gerada pela prestadora de serviços. Pode ser de forma contratual ou realizada através de uma requisição de serviços para uma determinada empresa. Se essa nota fiscal entrou no sistema através de contrato ou através de uma requisição de serviços,
Aí o sistema aqui lista também para você quais são as notas fiscais associadas. E vai trazer valor, empresa, todas as informações relacionadas àquela nota para que no cadastro da manutenção isso seja também efetuado. E aí cadastrou a manutenção, incluiu as notas fiscais associadas a elas, aí você vai informar também quais foram os itens que foram relacionados à manutenção. Esses itens são definidos por vocês. Aqui nesse exemplo a gente tem balanceamento, alinhamento, a garantia em meses, a quilometragem, a quantidade, as informações que o sistema, que na elaboração desse sistema se julgou necessária e útil para que vocês tenham o gerenciamento desses módulos. E aí, uma vez informadas essas situações, o sistema já permite a manutenção, ou cadastra essa manutenção e já gera os relatórios necessários para que se tenha esse gerenciamento. O cadastro da manutenção é muito simples. Assim, uma vez realizada a manutenção, o que o gestor de transporte vai fazer é registrar essa manutenção dentro do sistema. O módulo de transporte, ele sempre parte muito dessas questões, dos cadastros e alimentação direta dentro do sistema. Tranquilo para vocês? A parte de licenciamento, ela também é uma questão voltada para cadastros, porque é nela que você vai definir quais são os documentos do veículo, taxas que possivelmente estejam inseridas para uso desses veículos. Então, tudo isso é cadastrado dentro do sistema. E aí você tem aqui já as opções de taxas, né? Autorização anual para autorização da placa vinculada, autorização para alteração de dados do financiado. Algumas taxas que são existentes já e que o sistema já lista para que você informe qual o valor, qual a situação, qual a data de vencimento, os tipos de taxas e veículos para que se cadastrem essas informações. Como eu disse, todo cadastro no sistema também se possibilita uma alteração que pode ser realizada posteriormente. O cadastro do documento do veículo é passar daquela carteira para aquilo que tem dentro do sistema. Você vai informar o tipo de documento, o órgão emissor, via, local de emissão, data de emissão, os dados do proprietário, os dados do veículo, e uma vez cadastrados os documentos, já ficam também presentes dentro do sistema para gerenciamento. Ok? Basicamente, esse módulo essa aba de licenciamento, ela é isso. Somente os registros dos documentos, possíveis seguros que hajam e os tipos de taxa e as taxas de veículo. Ok? Partindo agora para a nossa último ponto, né, dessa apresentação, a gente vai tratar das multas, que também é algo que o sistema comporta. Essas multas, elas vão desde o início, na notificação de autuação, até a notificação de penalidade, consequências e consequente infração. Como é que isso pode ser gerenciado pela instituição? Primeiro, a gente sabe que o órgão de trânsito ele envia uma notificação informando algum tipo de penalidade que foi sofrida, vista por aquele veículo, né? Com base nessa multa, com base nesse documento que é enviado, você tem como identificar quais foram os motoristas associados àquela multa. Porque o sistema vai trazer para você as datas do veículo, a placa do veículo, quem utilizou aquele determinado veículo naquele determinado período e assim chegar à informação do motorista. O cadastro da multa ele vai envolver o número do auto, a data de infração, a hora da infração, o órgão autuador, né? E a partir do momento que eu cadastro essa autuação dentro do sistema, as providências já podem começar a ser realizadas. Quais são as primeiras situações? A identificação do condutor, né? Como eu disse, através das saídas e registros realizados para aquele veículo no período que a autuação informa. Então, aí eu registro essas notificações, notifico o condutor, né, para que a gente consiga tomar as devidas providências, e caso haja de fato a necessidade da penalidade, aí aqui o sistema também permite que você registre isso. E aí a notificação da penalidade, ela vai envolver os dados da notificação, as faturas que foram os dados da fatura para pagamento daquela penalidade, e o sistema amarra também o tipo de notificação, o tipo de penalidade, as taxas vigentes para aquele órgão de trânsito, para aquele código de trânsito vigente. A associação do condutor também é realizada dentro do módulo,
como eu disse, né, buscando as informações relacionadas a isso, fica aqui já registrado, e você vai, como gestor, também possibilitando a atualização dessas multas até que elas sejam realmente pagas ou indeferidas, né? A associação do condutor, também realizada através da data de identificação dele, quem foram os passageiros, quem foi o motorista, atribui essa multa ao condutor e aí parte também para as próximas providências, que seriam o pagamento da multa. E aí é o cadastro da providência, né? O que é que está sendo feito para sanar aquele tipo de penalidade que foi realizada. O cadastro também envolve uma descrição simples do que está sendo feito e, se couber recurso, também é possível o cadastro desse recurso de multa para que o sistema sempre mantenha essas informações atualizadas. Caso não caiba recurso, só resta o registro da penalidade e alteração da situação de multa. Aqui são as questões relacionadas também à edição. Como eu disse, todo cadastro envolve uma edição dentro do sistema. Juliane? Quem é que faz a defesa dessas multas? Caso, de repente, o motorista não seja culpado, vamos dizer assim. Em algumas instituições, cabe ao próprio motorista realizar, uma vez notificado, impetrar os recursos necessários. Agora, há outras instituições também que já tem algum setor envolvido que vai prestar essa assistência ao condutor. Como é que funciona aí hoje? Elton? Na verdade, não tem um órgão que possa auxiliar o motorista na questão da defesa de multa, né? Ou quando acontece alguma coisa, eu faço mensalmente, até o dia 10, o levantamento de todos os veículos se eles têm multa. Identificando se tem algum com multa, eu verifico na minha planilha quem era o condutor daquele período, do veículo e tal, que dá para verificar isso daí. Aí eu encaminho isso daí para o departamento, né? O departamento espera chegar encaminha para o motorista para ver se o motorista consegue pagar, mas não tem defesa, não tem nada, né? Não tem. Cabe no sistema, é apenas... O motorista tem que pagar. Então, o que você vai fazer é associar esse condutor e aí também ficar, como é necessário, como é interessante que se mantenham os dados dessa multa atualizados, é necessário que quem tiver acesso à aba de multas fique gerenciando também como é que anda o andamento. Para quê? Para que você tenha as informações de que se houve recurso, se a multa ela foi paga ou não. E essas atualizações, quem vai realizar no sistema é o gestor de transportes. Agora, se tiver algum órgão específico que trata disso, aí é necessário atribuir a permissão necessária para ele que ele acesse essa parte de multas e faça o gerenciamento conforme o setor. Mas, se não, essa parte de multas fica a critério também, fica sob a responsabilidade do gestor de transportes. Mas, como eu disse, para registro, para que se saiba quais as providências que estão sendo tomadas em relação àquela multa registrada. Mas quem vai correr atrás do órgão de trânsito, quem vai verificar a questão do pagamento, não costuma ser o gestor de transporte, e sim o usuário condutor. O que ele precisa fazer é informar ao setor de transporte o andamento daquela questão. E assim o gestor de transporte consegue atualizar as informações da multa no sistema. Ficou claro, Elson? Ok, beleza. Como eu disse, como o sistema ele vai levar em consideração também o Código de Trânsito, mas esse Código de Trânsito, por ser dinâmico, digamos assim, é necessário que se mantenha atualizado dentro do sistema. Então, também é um registro que se faz. Você pode atualizar as gravidades, a mudança que ocorrer na legislação em relação ao Código de Trânsito, informando quantos pontos são alterados daquele tipo de penalidade,
qual o valor cobrado pela multa, quando entrou em vigência esse tipo de penalidade. Então, esses cadastros adicionais relacionados à penalidade em si, também pode ser atualizado dentro do módulo de cadastro, para que no momento do cadastro da multa, no momento desse cadastro da autuação ou da penalidade, o sistema já traga os valores corretamente e também os pontos relacionados àquela gravidade. Tranquilo? Também é um cadastro simples, você pode também registrar os grupos de infração, assim como tem no Código de Trânsito, verificar, realizar o cadastro daqueles grupos de infração, as penalidades envolvidas, as variações, etc., os valores. E aí isso também são cadastros à parte que você pode fazer dentro do sistema. Apenas atualização, aí você informa artigo, inciso, para que o sistema tenha um embasamento legal no cadastro daquela penalidade e assim possa ser utilizado o caso de uso de cadastro de penalidades. A questão de infrações, né, são essas que eu estou falando para vocês, onde você vai informar qual é o amparo legal da lei, quem é o infrator, qual a classificação, o tipo. Isso tudo são cadastros à parte para que você consiga registrar esse cadastro. Esse cadastro de multa. Outra informação importante dentro do sistema são os dados da carteira de habilitação do motorista. Então, como vocês aí possuem cinco motoristas, né, se não me engano, oficiais, então esses dados da carteira nacional de habilitação podem ser registrados no sistema também. E o caso nos casos onde não é o motorista oficial que vai realizar a saída do veículo, também pegar os dados da Carteira Nacional de Habilitação do motorista responsável e cadastrar no sistema. Só para que se tenha também os dados necessários em relatórios e que possam ser úteis para vocês no futuro. Os órgãos de trânsito também são cadastros à parte, né? Aqui cada região, cada estado possui a sua. Então aqui você pode informar qual é o órgão de trânsito existente para que na associação da multa você traga exatamente qual foi o órgão que notificou a instituição. Ok? Alguma dúvida em relação a essa questão de multas? Como é que isso funciona? Não, né? Finalizando, então, a nossa apresentação, né, do que eu tinha para mostrar para vocês hoje aqui, a gente tem a questão dos relatórios, que tanto falei em relação aos dados que são inseridos no sistema. Todo dado cadastrado, ele vai gerar um ou outro tipo de informação no sistema em formato de relatório. Então, aqui você tem relatórios relacionados a abastecimentos, a deslocamentos, a frotas, as taxas, as multas, aos gastos. Descendo mais aqui, você tem mais algumas opções para você entrar no módulo para ver melhor. Manutenção, taxa de licenciamento, multas, gastos, como eu disse. Então, multas, por exemplo, que a gente acabou de ver. Se a gente tiver aqui multas vencidas com atraso no pagamento, a gente também já tem um alerta aqui emitido pelo sistema para que você tenha ciência disso. Notificações de atuação a vencer, carteiras de habilitação que estão prestes a vencer, os gastos anuais com manutenção de veículos de uma determinada unidade, quais foram as requisições de veículos relacionados a deslocamento, o consumo anual, a movimentação de veículos, se houve o não recolhimento de veículos, os gastos com a unidade, são N relatórios aqui que podem ser úteis para vocês realizarem o gerenciamento da unidade, da instituição, dessa frota e tomar providências para que algo seja corrigido caso necessário. Então, só voltando aqui aos relatórios, eu vou mostrar aqui alguns tipos. Esse aqui, por exemplo, são os combustíveis distribuídos por unidade. Aqui você tem as informações relacionadas ao veículo, e o veículo ele é sempre relacionado ao valor determinado da unidade. Então, você tem as informações relacionadas ao combustível, o tipo de combustível, qual a unidade utilizada, qual o combustível, os valores relacionados a isso. Você tem um comparativo também de consumo de combustível em um determinado período, os abastecimentos realizados. Você tem também o consumo anual de combustível, você consegue identificar os picos de consumo de um determinado veículo, ou então de uma determinada unidade, em um determinado período. Tudo isso através de parametrizações de buscas, né, como você mostra aqui nessas opções de relatório, e monte o relatório da forma como você achar mais interessante. Os abastecimentos que foram importados, no caso de se utilizar aquela funcionalidade lá de abastecimentos,
As transações por estabelecimentos, exemplo. Se eu tenho uma entrada de combustível de estabelecimento X, quantas transações foram efetuadas? Qual o valor gasto relacionado a isso? Isso também são situações que o sistema põe, disponibiliza para vocês. Os deslocamentos anuais do veículo, as movimentações de veículos que são relacionadas à entrada, ao condutor, movimentação, odômetro, quilômetro percorrido, litros, informações mais detalhadas a respeito do veículo e o seu deslocamento. Caso haja a situação de um veículo que não foi recolhido quando necessário, então o sistema consegue listar aqui os relatórios de veículos não recolhidos para que se tomem as providências. O que são esses veículos não recolhidos? Aqueles veículos que saíram e não retornaram. Então, se não retornaram, o sistema lista também para você as informações relacionadas a isso. Carteiras de habilitação que estão a vencer, também é possível um mapa de controle anual de veículos, que ele vai mostrar isso aqui para vocês. Ó, quilômetros rodados, consumo de combustível, quilômetros rodados por litros, valores de despesa. São informações que, como eu disse, podem ser úteis para vocês. A situação dos veículos, quais aqueles que estão em uso, quais os que não estão. E aí o sistema lista para você, por unidade, quais são essas situações. Enfim, um acompanhamento físico. Tem algum relatório que vocês usam frequentemente, então que precisam de frequentemente utilizar no cotidiano de vocês? O relatório que a gente usa no cotidiano é cada veículo, questão de horário de saída, quem requisitou, quilometragem, quem está dirigindo, se foi abastecido ou não, o percurso. O percurso também? O percurso, como você viu, vai ser realizado... Sim, mas só que esse percurso é feito no final de tudo, porque a gente não sabe previamente qual é o percurso. A pessoa diz, olha, vamos fazer uma cotação de preço. Aí sai sem saber para onde. Aí no final que ele vai listando tudo que ele fez. Exatamente. O sistema também funciona da mesma forma. Porque lá na reserva desse veículo, quando eu faço como se chama? O retorno desse veículo, aí eu vou informar os trechos que ele percorreu. Lembra que naquele passo onde eu mostrei para vocês da reserva, isso é mostrado? Deixa eu botar aqui na tela de novo. Pronto. Pronto. No momento que eu retorno esse veículo, né, que eu registro o retorno dele, lá no final da página, continuando aqui, eu vou informar os trechos percorridos, que é isso que está me informando. Esse trecho percorrido, qual a finalidade dele, para onde foi, qual a data de saída e o odômetro nessa questão. Isso aqui são os trechos que vão ser adicionados no retorno, porque na saída, de fato, não tem como prever isso. Tranquilo? Pessoal, sobre os relatórios, né, vocês viram que tem aquela gama de funcionalidades que eu tinha para mostrar hoje para vocês. Deixa eu parar aqui o compartilhamento, então. Foi o que eu mostrei nesse escopo. Ficou faltando algo que vocês sentiram necessidade, que não foi visto?
Ficou alguma dúvida? Elson, Augusto? Para mim não ficou nenhuma. A princípio não. O objetivo era justamente esse, para que vocês vissem o todo do sistema, para que vocês identificassem as potencialidades e já identificassem, caso necessário, o que poderia ser útil para vocês ou não. Então, a apresentação posso considerar finalizada por aqui, mas se tiverem alguma dúvida, fico à disposição. Não, comigo está tudo ok. Eu acho que é muito bacana, contempla realmente tudo que a gente necessita aqui, muito mais. Então acho que é um módulo que vai nos ajudar bastante. Fico feliz em ouvir. Dilana, Jefferson, alguma dúvida? Vocês da TI? Não, Eliane, foi a apresentação, até então tudo tranquilo. Como a gente estava até debatendo aqui, é novo porque a gente não tem um sistema nessa área de transportes, não tem nenhum sistema legado, então vai ser interessante a utilização de um sistema novo. O sistema de transporte é interessante nesse ponto, já que são cadastros efetivamente manuais, porque de fato não depende do sistema legado para ele entrar em funcionamento. Você pode registrar isso, todos os dados relacionados à frota diretamente nele. Então, mesmo sem o legado, é possível o uso dele só realizando os cadastros necessários. Pessoal, então eu posso considerar, né, a apresentação finalizada. Fico também, tem o Rafael também, que é nosso representante aí na Unifap, que fica à disposição também para eventuais dúvidas. A gente auxilia ele daqui também. Então, se tiverem outras questões que forem vistas depois da apresentação, só entrar em contato com o Rafael, que a gente tenta atendê-lo da melhor forma possível, tá certo? Ok, Eliane. Agradece a apresentação. Obrigada a vocês, então, e boa tarde. Boa tarde. Tchau, gente.